Começa agora AEDAS no ar. Desmobilização da ATI nas regiões 1 e 2. Sem recursos para continuidade, a AEDAS coloca a equipe em aviso prévio e assessoramento das pessoas atingidas no anexo 1.1 é interrompido. Olá, gente, tudo bem? Por aqui é Lucas Jerônimo e está começando mais um AEDAS no ar, o programa dos atingidos e atingidas das regiões 1 e 2, da Bacia do Rio Paraopeba e Represa de Três Marias. Aqui você tem informação sobre a reparação dos danos que foram causados pelo rompimento da barragem da Vale em 25 de janeiro de 2019, em Brumadinho. Fazemos memória das 272 pessoas que perderam as suas vidas em decorrência do desastre crime na mina Córrego do Feijão e renovamos o nosso desejo por justiça e reparação integral. Desmobilização da ATI nas regiões 1 e 2. Sem recursos para continuidade, a AEDAS coloca a equipe em aviso prévio e assessoramento das pessoas atingidas no anexo 1.1 é interrompido. Decisão que suspende a complementação de recursos para o plano de trabalho nas regiões 1 e 2 e determinação de devolução de recursos já recebidos impõe à AEDAS a necessidade de encerrar a execução das atividades do anexo 1.1. No dia 15 de outubro de 2025, a AEDAS precisou colocar a equipe do projeto Paraopeba em aviso prévio. A drástica medida foi necessária em função de recurso interposto pelas instituições de justiça a decisões judiciais que ocorreram nos últimos dias. A decisão do desembargador Leite Praça, publicada no dia 10 de outubro, acatou a solicitação das IJs para suspender os efeitos da decisão do juiz Murilo Silvio de Abreu, que determinava a correção de recursos para a ATI das regiões 1 e 2, e a consequente determinação do juiz de primeira instância, no dia 13 de outubro, pela devolução dos recursos depositados. Os recursos eram previstos para a continuidade do assessoramento das comunidades atingidas na execução do anexo 1.1, sem perspectivas de recursos para a garantia de continuidade e visando arcar com os compromissos legais assumidos, a AEDAS não teve outra escolha, sendo condicionada a iniciar imediatamente a desmobilização dos trabalhadores do projeto Paraopeba. Essa medida pode ser revertida caso haja repasse de recursos necessários para a continuidade e não paralisação da execução. Nesses quase 6 anos atuando junto às pessoas atingidas, temos nos mantido abertos ao diálogo com os territórios e com as instituições, e assim seguiremos. Lamentamos profundamente o ocorrido e reafirmamos o protagonismo histórico das pessoas atingidas na luta por direitos, participação e reparação. Continuaremos empenhando os nossos melhores esforços para que a situação seja revertida e os processos de participação apoiados e construídos pelas comunidades junto da AEDAS não sejam prejudicados. Você está ouvindo AEDAS no ar. Agora vamos de informe da Fundação Getúlio Vargas sobre o cronograma de pagamentos do Programa de Transferência de Renda, o PTR. Você ouve agora um comunicado oficial da FGV sobre o tema. Em continuidade às ações de encerramento do Programa de Transferência de Renda, o PTR, a Fundação Getúlio Vargas informa o calendário de pagamento das parcelas retroativas. As pessoas que ainda possuem valores retroativos do PTR para receber terão pagamento integral no dia 28 de outubro de 2025
Já as pessoas que possuem parcelas retroativas referentes ao pagamento emergencial, o PE, receberão o valor total no dia 31 de outubro de 2025. Os beneficiários irão receber SMS na semana que vem, informando os valores que têm a receber. Em caso de dúvidas, ligue para o 0800 032 8022, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ou procure um dos nossos postos de atendimento, em Brumadinho, Betim, Esmeraldas, Pompéu ou Felizlândia, de terça-feira a sábado, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. FGV PTR. Com o fim do PTR, neste mês de outubro, aumenta a urgência de um novo auxílio. Tem novidades sobre o julgamento que envolve a ação que pede esse novo auxílio. Quem traz as informações é o comunicador Douglas Kissen. As associações autoras da ação civil pública que pede a criação de um novo auxílio emergencial na Bacia do Paraopeba entraram com um pedido de manutenção do julgamento da ação do dia 22 de outubro. A data do julgamento havia sido adiada após a movimentação da mineradora Vale no processo. A vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais já respondeu na quarta-feira, dia 15 de outubro, e mandou intimar a Vale a responder em 48 horas o porquê de estar pedindo adiamento do julgamento virtual do conflito de competência que vai decidir qual turma de desembargadores ficará responsável por acolher e analisar a ação referente ao novo auxílio emergencial. A ação está parada no tribunal desde 24 de abril, quando foi acatado um recurso da mineradora Vale contra a decisão da primeira instância. Para as associações que entraram com o pedido, as pessoas atingidas não têm condições de esperar diante do fim do programa de transferência de renda, cujo último pagamento foi finalizado no mês de outubro, com um cronograma de parcelas retroativas que também se encerram neste mês. Assinam a ação Associação Brasileira dos Atingidos por Grandes Empreendimentos, Associação da Comunidade Cidade Satélite, o Instituto Esperança Maria e a Prefeitura de Brumadinho. Obrigado, Douglas, pelas informações. Você está ouvindo AEDAS no ar. A gente vai falar do saneamento básico na comunidade do Pires, em Brumadinho, território atingido pelo desastre crime da Vale, e como essa realidade escancara o racismo ambiental por lá. Comigo está o Callahan Batiston, da equipe de marcadores sociais da diferença da AEDAS. Seja bem-vindo, Callahan. Oi, Lucas. Oi, ouvintes do AEDAS no ar. Meu nome é Callahan, sou engenheiro hídrico, trabalho na AEDAS desde 2020 e atualmente eu estou na equipe de marcadores sociais da diferença, acompanhando principalmente as pautas das questões socioambientais, tanto em Brumadinho, região 1, quanto na região 2 também. Obrigado pelo convite e por falar de um tema tão importante para a comunidade do Pires, em Brumadinho, que está situada nas AS, que é a zona de autossalvamento das barragens da Vale. São as barragens que estão dentro do córrego do Feijão e da Jangada. A gente que agradece. Callahan, antes de entrar no caso específico do Pires, explica pra gente o que é racismo ambiental e como ele aparece no dia a dia das pessoas. Bom, o racismo ambiental é quando grupos racializados, como populações negras e indígenas, sofrem mais intensamente os atingimentos de danos ambientais, poluição, vivem próximo à mineração, obras mal planejadas e omissões do poder público. Isso acontece quando decisões sobre o território não incluem essas comunidades, ou quando soluções são impostas, transferindo responsabilidades e riscos para quem menos tem condições de arcar com eles. No caso de Minas Gerais, um estado com forte presença da mineração, a desigualdade ambiental se materializa no cotidiano, desde a ausência de infraestrutura básica até a exposição a riscos. E é um ponto central: participação social. Quando a população não é ouvida sobre o que vai ser construído, onde e como, a chance de erro técnico e injustiça aumenta. No Brasil, o debate tem avançado com documentos e diretrizes que reforçam medidas, práticas ou omissões que atingem de forma diferenciada pessoas por motivo de raça ou cor. Isso nos dá base, ética e técnica
para nomear o problema e cobrar soluções com responsabilidade. Certo, Callahan. Agora vamos falar sobre a denúncia do Pires. Que sistema de saneamento foi instalado por lá e por que ele virou um problema? Então, Lucas, depois do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, foi firmado um termo de compromisso entre o Ministério Público e a empresa responsável, a Vale, prevendo obras de infraestrutura, inclusive esgotamento sanitário no Pires. Na prática, a solução foi decidida sem consulta efetiva à comunidade e imposta por uma terceirizada, a PRS Ambiental. O plano inicial, lá em 2019, previa 3 estações de tratamento de esgoto coletivas, as chamadas ETs, que é a sigla de Estação de Tratamento de Esgoto. Eram previstas com rede coletora até um ponto de tratamento por biodigestão anaeróbia e lançamento do efluente tratado no rio. Em paralelo, apenas 30 moradias receberiam ETs unifamiliares. O problema começou cedo, Lucas. As unidades unifamiliares passaram a apresentar modificações do que tinha sido apresentado inicialmente, como mudança nos encanamentos sem autorização das famílias, instalações próximas a cisternas, cozinhas e até em garagens, que pode ter risco de explosão, ou em áreas sujeitas a alagamento. Faltou muita informação e participação sobre operação e manutenção. Enquanto isso, a rede coletora para as ETs coletivas avançou, mas em 2022, moradores e moradoras apontaram que os locais propostos para as ETs coletivas ficavam em áreas sujeitas às cheias do rio Paraopeba. As empresas admitiram o erro técnico, mas não apresentaram uma substituição adequada. Pouco mais de um ano depois, veio a surpresa. O número de ETs unifamiliares saltou de 30 para 83 unidades, abrangendo praticamente toda a comunidade. E como isso aconteceu? Com pressão, ameaças de judicialização para quem não aceitasse a tecnologia e ausência de garantia de manutenção. O resultado? Além do mau cheiro e do retorno de esgoto nos ralos e quintais, temos lançamento irregular de efluentes no rio Paraopeba. Isso é gravíssimo do ponto de vista de saúde pública e meio ambiente. Por cima disso, criou-se um jogo de empurra-empurra. A empresa diz que a manutenção é do município, o município diz que é da Copasa e nada se resolve. A responsabilidade pelo que é serviço público essencial, como o saneamento, acabou pousando no colo das famílias atingidas do Pires, que não foram consultadas e não têm suporte técnico para operar sistemas complexos. Ou seja, uma reparação que virou violação, né? Exatamente, Lucas. É uma solução que trouxe mais risco à saúde da comunidade. Trouxe prejuízos financeiros, prejuízos emocionais, além do aumento do trabalho para quem já vive um cenário de insegurança, principalmente para as mulheres. E Callahan, quais dados mostram o recorte racial e de gênero dessa situação no Pires? Bom, os dados do registro familiar da EDAS mostram que o Pires tem cerca de 62% da população negra. Entre 2022 e 2025, recebemos 57 demandas de vulnerabilidade e extrema vulnerabilidade. 100% delas são de pessoas negras e 79% de mulheres negras. Isso evidencia uma zona de sacrifício, ou seja, um território exposto à poluição, degradação dos ecossistemas, falta de infraestrutura e riscos à saúde humana. Tudo isso em nome de um modelo de exploração minerária que não considera os limites do território nem os direitos das pessoas atingidas. Callahan, que tipo de demanda da comunidade do Pires chega para a EDAS? Pelo menos 42% das demandas são sobre falta de informação e participação nos espaços decisórios, sobretudo em relação à Vale e à segurança da estrutura que recebe os materiais da dragagem do Paraopeba na confluência com o Ribeirão Ferro-Carvão e que fica acima da comunidade do Pires. Isso reforça o medo de novo rompimento e dúvidas sobre a qualidade do solo, da água e do ar. Os outros 35% são sobre os projetos mal planejados ou paralisados, problemas nas ETs unifamiliares e coletivas, atraso superior a 3 anos na construção do centro de convivência, não realização da reforma da igreja, problemas no asfalto feito pela mineradora e dificuldades de abastecimento de água e energia elétrica. Problemas no asfalto feito pela mineradora e dificuldades de abastecimento de água e energia elétrica. Há comprovações técnicas dos problemas? Sim,
Uma vistoria técnica feita pela Prefeitura e Defesa Civil trouxe um parecer do engenheiro geólogo Júlio César Mulatti, apontando que em 2023, em menos de 6 meses da implantação dos sistemas de esgotamento, um dos sistemas já estava gerando danos no solo por infiltração, atingindo parte do quintal de um morador, onde passava um córrego e uma nascente. O laudo recomenda medidas corretivas urgentes. Além disso, laudos laboratoriais encomendados pela própria Vale à Prefeitura e analisados pela equipe técnica da EDAS mostram que até 2023 não havia registros de contaminação por esgoto em uma cacimba acompanhada no Pires. Após a instalação das ETs, começam a surgir alterações nos resultados. Em 2024, elas se tornam recorrentes. Apareceu alumínio anormal em uma amostra e presença de bário, manganês e coliformes totais em praticamente todas as amostras até 2025. E tem também o depoimento de moradores e moradores lá da comunidade. A liderança Sueli Araújo, da comunidade do Pires, relatou os problemas vivenciados em sua casa por causa da estação de esgoto. A minha casa hoje está com uma ET, não só minha, várias pessoas. E essa ET traz muito problema para mim e para os outros moradores. O mau cheiro, nós que temos que limpar essa ET, entendeu? Porque a Copasa não limpa, porque a Copasa falou que não é serviço dela, a prefeitura não limpa. Então nós que temos que limpar e nós que vai ter que comprar um material que tiver que fazer a limpeza, que a gente nem sabe aonde conseguir esse material. E inclusive fizeram uma rede de esgoto na rua, né, na minha rua aqui, que colocaram uns PV e esse PV agora está vazando. Diante desse quadro, quem responde e o que precisa ser feito agora, Callahan? Primeiro, é fundamental a gente reafirmar que saneamento é direito e serviço público essencial. A Constituição Federal garante o direito à saúde e a um meio ambiente equilibrado. A Lei Federal 11.445 de 2007, atualizada pela 14.026 de 2020, define diretrizes do saneamento, incluindo qualidade, segurança e continuidade. A Lei 6.938 de 1981 exige prevenção e reparação de danos, e normas como a NBR 7229 da BNT e a NBR 13.969 trazem requisitos para projeto, instalação e operação de sistemas de esgoto, como a localização adequada, prevenção de vazamentos e manutenção periódica. Diante disso, a comunidade protocolou um ofício abaixo-assinado, com mais de 52 assinaturas, ou seja, cerca de 62% das famílias que tiveram a AET instaladas em sua residência. Também fizeram diálogos com a Defesa Civil, o Ministério Público e a empresa. As solicitações são bem objetivas. Vistoria técnica imediata de todas as ETs, apuração de responsabilidades pela má execução e falta de manutenção, transparência de valores gastos nas obras e projetos, garantia do serviço público de saneamento eficiente e seguro, reparação integral dos danos sem revitimização das famílias. Isso precisa vir com um plano de ação, cronograma público e participação efetiva da comunidade em todas as etapas, Lucas. Ei, Callahan, e muito obrigado pela sua participação e pelas informações que você nos trouxe. Eu que agradeço, Lucas. Reafirmamos nossa solidariedade às comunidades atingidas e o compromisso de seguir lutando para que o direito à água e ao saneamento sejam garantidos de forma plena. Água limpa, em quantidade suficiente e um sistema de esgoto digno não são favores. São direitos fundamentais que precisam ser respeitados e cumpridos com urgência. Para você que nos escuta, informação é direito. Acompanhe os canais da EDAS e as mobilizações da comunidade do Pires. Eu sou Lucas Jerônimo e este foi o programa EDAS no Ar. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Este programa é produzido com recursos provenientes do Acordo de Reparação. Honramos a memória das 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Esta edição teve produção de Felipe Cunha, a locução foi de Lucas Jerônimo e Douglas Kessler, a edição de áudio do Douglas Kessler. O design gráfico do programa no YouTube e nas nossas redes sociais é de Aleph Rodrigues.
A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente-geral de participação informada do projeto AEDAS para a UPEBA.